Vamos falar agora sobre apótema e ângulo central de um polígono regular. Apótema é a distância do centro do polígono aos lados, na realidade, ao meio do lado. Então, esse ponto aqui, olha, queria colocar uma cor clara. Esse ponto aqui é o centro da circunferência e esse ponto aqui é o centro do lado. Unindo esses dois pontos, nós vamos ter uma linha que se chama apótema. E essa linha, né, um segmento de reta, vai ter uma medida e a gente vai aprender a calcular esse apótema, tá? A gente precisa saber também o que é um ângulo central. Ângulo central é um ângulo cujo vértice está no centro da circunferência e cujos lados chegam no vértice da circunferência, tá? Então, este ângulo aqui, ó, é o que a gente chama de ângulo central. E aqui eu estou chamando esse ângulo central de ângulo alfa. Esse ângulo central é muito fácil de medir, de descobrir a sua medida. Observa, se eu traçar, eu vou pegar uma outra cor. Se eu traçar essas outras linhas aqui, então aqui eu tenho um ângulo central. Aqui eu tenho o outro ângulo central e outro ângulo central. Juntando os 4 ângulos centrais, forma 360 graus. E esses ângulos centrais são todos iguais. Portanto, só um deles, é só você calcular, fazer 360 dividido por 4, que no caso aqui vai dar 90. Então, esse ângulo central é só dividir 360 por 4. E eu estou dividindo por 4 porque aqui eu tenho 4 ângulos centrais. Se eu tivesse 5 ângulos centrais, eu ia dividir por 5. Se eu tivesse 3 ângulos centrais, eu iria dividir por 3. Portanto, a gente pode ter uma fórmula, tá? Para medir um ângulo central, é só você pegar 360 e dividir por n, sendo que n é o número de lados. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a medida do ângulo central de um pentágono regular. Um pentágono regular, ele tem 5 lados, portanto, n é igual a 5. Portanto, a medida do ângulo central alfa é só pegar 360 e dividir por n, que n é 5. Então, dividindo 360 por 5, nós encontramos que o ângulo central é 72. Fácil. Aqui, pessoal, eu tenho uma galeria de polígonos regulares. Eu não sei bem de onde foi que eu tirei isso aqui, mas eu acho que não é brasileiro não, porque triângulo desse jeito, escrito dessa forma aqui, é esquisito, né? Quadrado dessa forma, mas foi o único lugar que eu achei para mostrar para vocês, né? A galeria de polígonos regulares. Então, observem que nós temos aqui o centro do... Deixa eu pegar uma outra cor. O centro da circunferência. O centro da circunferência. Então, todos esses polígonos aqui, eles estão inscritos na circunferência e, portanto, tem um centro da circunferência. E descobrir esse centro é muito importante, tá? Bom, se eu pedir para você traçar o apótema do triângulo equilátero, é só você descobrir a metade do lado. A metade do lado é aqui. Então, sai daqui e chego aqui. Que medida é essa? É o apótema. Se eu pedir para você achar o apótema desse quadrado, você vai ter que encontrar a metade do lado. E traçar lá do centro, até aqui. Escrever de ladinho é difícil. Tá? Esse é o apótema. Aqui é mais fácil, já está marcada a metade, é só unir lá de cima até aqui embaixo. Esse é o apótema. Aqui eu vou ter que dar um jeitinho, a metade do lado é aqui, né? É sempre na metade do lado. Sai lá do centro e chega na metade do lado. Importante saber que quando chega na metade do lado, chega formando um ângulo de 90 graus, tá? É importantíssimo essa informação. Então, o apótema sai lá do centro
da circunferência, chega na metade do lado e chega formando o ângulo de 90 graus. Então, aqui, o apótema também aqui já está na metade. Então, esse é o apótema chega formando o ângulo de 90 graus. Eu não vou fazer os outros porque vocês já entenderam, ok? Bom, agora o exercício é, determine a medida do ângulo central desses polígonos abaixo. Triângulo equilátero. Primeira coisa que a gente tem que saber é, quantos lados tem um triângulo? 3. Então, o ângulo central vai ser 360 dividido por 3. E dividindo 360 por 3, nós encontramos 120 graus. Um quadrado. Um quadrado, quantos lados tem? 4. Então, n é igual a 4. Nossa, está escorregando muito. N é igual a 4. Então, o ângulo central vai ser 360 dividido por 4, que dá 90 graus. Certo? O pentágono. O pentágono é um polígono que tem 5 lados. Então, o ângulo central vai ser 360 dividido por 5. Dividindo 360 por 5, nós encontramos 72 graus. O hexágono. O hexágono é um polígono que tem 6 lados. Tá vendo como é importante saber o nome do polígono, né? Então, o ângulo central vai ser 360 dividido por 6. E dividindo 360 por 6, nós encontramos 60 graus. Isso quer dizer que cada ângulo central mede 360 graus. Decágono. Decágono é um polígono que tem 10 lados. Então, o ângulo central é só dividir 360 por 10. Então, o ângulo central vai medir 36 graus. Certo? E o icoságono. O icoságono tem 20 lados. Portanto, o ângulo central é só dividir 360 por 20. Dividindo 360 por 20, nós vamos encontrar 18 graus.